Quando falamos em Shingeki no Kyojin, qual a primeira coisa que vem em sua mente? Eu tenho certeza que são aquelas criaturas gigantes e esquisitas tentando comer algum coitado por aí. Caso você não saiba, esses monstros bizarros são conhecidos como titãs, mas por trás de cada um deles existe toda uma história de como o personagem acabou se transformando nessa criatura. Aí eu te pergunto, você acha que conhece todos os personagens que se transformaram em titãs na obra de Shingeki no Kyojin? Eu te garanto que pelo menos um dessa lista você não conhece. Eu selecionei aqui exatamente todos os personagens que se transformaram em titãs em toda a história de Shingeki no Kyojin, desde os personagens principais até aqueles personagens secundários, aqueles que aparecem apenas em alguns flashbacks e lembranças. E além disso, eu listei tanto os transformados em titãs originais quanto nos puros. Então, bora pro que interessa. Me diz aí, você curte Shingeki no Kyojin? Se você é um fã desse anime foda, então já mete o dedo nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Galera, antes de ir direto ao ponto, eu já deixo um aviso de spoiler aqui para vocês. Sim, esse vídeo vai ter alguns spoilers no mangá. Então, já fica ligado aí para não ser pego de surpresa, hein? Dado o recado, então vamos começar entendendo o que na verdade são os titãs. Basicamente, eles são criaturas humanoides gigantes com um corpo possuindo várias deformidades. Eles não possuem órgãos genitais e também não precisam de comida para sobreviver, necessitando apenas da luz do sol como fonte de energia. Em um certo ponto da história do anime, é revelado que eles são na verdade seres humanos que foram transformados nessas aberrações. E existem basicamente dois tipos de titãs. Os puros, que são os mais comuns e são totalmente irracionais, e os originais, que ao contrário dos outros, eles são inteligentes pelo fato de eles serem controlados por um humano, que é o seu portador. Além disso, os originais eles são também muito mais poderosos do que os irracionais, porque eles possuem alguns tipos de poderes, vamos dizer assim. Existem ao todo 9 titãs originais, sendo eles o de ataque, o fundador, a fêmea, o encouraçado, o bestial, o mandíbula, o quadrúpede, o colossal e o titã martelo de guerra. Agora que sabemos o que são os titãs, vamos começar falando primeiramente da pessoa que deu origem a todos eles, conhecida como a mãe de todos os titãs. Essa era a jovem Ymir Fritz, que durante um certo acontecimento acabou entrando dentro de uma árvore misteriosa para se esconder, pois estava sendo caçada, e acabou caindo em um buraco. Lá, uma espécie de criatura se fundiu à sua espinha dorsal, fazendo com que ela se transformasse na titã fundadora, o primeiro titã já conhecido. 13 anos mais tarde, ela morreu protegendo seu rei de um ataque inimigo e teve seu corpo literalmente comido por suas 3 filhas. Seus poderes, então, se dividiram no que conhecemos hoje como os 9 titãs originais. Em sua forma de titã, ela possuía um tamanho gigantesco, com cabelos loiros, aparência feminina e costelas longas todas para fora do seu corpo. O rosto do seu titã não possuía pele, musculatura e nem mesmo olhos, ficando visível apenas um crânio totalmente oco. Uri Reis. Ele foi um membro da família real considerado o verdadeiro rei das muralhas e portador do titã fundador, herdado de seu pai durante um período que durou até o ano de 842. Ele foi o irmão mais novo de Rod Reis e tio de Historia Reis, bem como o melhor amigo de Kenny Ackerman. Muito pouco se sabe sobre a aparência de sua forma de titã completa. Foram mostrados apenas alguns flashbacks em que ele aparece parcialmente transformado, mas mesmo assim dá para ver que era muito grande, podendo ter entre 13 e 15 metros de altura. Frida Reis. Ela foi a meia-irmã mais velha da Historia Reis e filha de Rod Reis. Ela teve o poder do titã fundador herdado de seu tio, o Uri Reis, e foi a verdadeira rainha das muralhas no período entre os anos de 842 até 845. A sua forma de titã fundadora tinha 13 metros de altura. Ela tinha algumas características femininas, com cabelo escuro na altura dos ombros e pele totalmente rosada. Rod Reis, sendo um membro da família real dentro das muralhas e pai de Frida Reis e Historia Reis, ele se transformou em um titã puro durante um evento em que ele acabou ingerindo um soro de titã, e sua forma foi considerada o maior titã já conhecido até aquele momento, chegando a possuir um incrível tamanho de 120 metros, deixando o titã colossal, que possui 60 metros, literalmente no chinelo. Ele foi transformado em um titã anormal, que tinha um corpo bastante desproporcional. A barriga do titã era toda rasgada, dando para ver todos os órgãos dele.
Além disso, ele tinha o rosto totalmente desfigurado, porque para se locomover, ele ia arrastando seu rosto contra o chão. Eren Kruger foi um espião eldiano infiltrado como soldado de Marley nas autoridades de segurança pública. Ele era conhecido como a Coruja e foi secretamente o portador do Titã de Ataque. Sua forma de titã tinha 15 metros de altura, era bem musculosa e tinha uma aparência bem parecida com sua forma humana. Grisha Yeager. Ele foi o pai de Eren Yeager e de Zeke Yeager. Ele chegou a possuir o poder do Titã de Ataque e do Titã Fundador ao mesmo tempo, sendo que o poder do Titã de Ataque foi herdado do Eren Kruger, que passou para ele, e o do Titã Fundador foi roubado da Frida Reis. Como Titã de Ataque, ele tinha 15 metros de altura e um corpo bem esquisito, possuindo uma barba negra bem volumosa. Só que embora ele tenha adquirido o poder do Titã Fundador, a sua forma de Titã não foi alterada em nada. Continuou prevalecendo a forma de Titã de Ataque quando ele se transformava. Eren Yeager é o protagonista principal da série, é o filho de Grisha Yeager e tem como irmã adotiva Mikasa Ackerman. Atualmente, ele possui o poder de 3 titãs. São 2 que foram herdados de seu pai, do Grisha, que é o Titã de Ataque e o Titã Fundador. Já o terceiro é o Titã Martelo de Guerra, que conseguiu depois de devorar Lara Tibur, que era a antiga portadora desse Titã. Na forma de Titã puro, o Eren tinha 4 metros de altura, tinha um cabelo curto e uma boca toda rasgada, que dava para ver todos os seus dentes encavalados. Já sua forma de Titã de Ataque tem uma altura de 15 metros, com um cabelo escuro e um pouco grande, uma orelha pontuda e um corpo bem musculoso. Porém, mesmo Eren tendo o poder do Titã Martelo de Guerra e do Titã Fundador, durante muito tempo isso não afetou em nada em sua forma de Titã. Quando ele se transformava, ainda continuava na forma do Titã de Ataque. Mas tudo mudou quando ele conseguiu assumir sua forma de Titã Fundador completa. Aí sim ele passou a ter uma aparência diferenciada, diferente de qualquer outro Titã já visto até o momento. Ficou muito esquisito. Nessa forma, ele fica com um corpo totalmente bizarro. As costelas e a espinha dorsal dele ficam gigantes e de forma esquelética. As costelas chegam a ser arrastadas pelo chão conforme ele vai se locomovendo. Fora que as pernas dele são tão pequenas em comparação ao tamanho do seu corpo que parece que não servem para nada. Mas o mais impressionante é o tamanho dele, que é de aproximadamente 350 metros de altura e 600 metros de comprimento. Mas isso é apenas uma especulação, viu galera? Porque ainda não foi falado nada do tamanho oficial dele no mangá, beleza? Zeke Yeager. Ele foi o ex-capitão da unidade de guerreiros que serve ao exército de Marley, que tinha o objetivo de recuperar os poderes do Titã Fundador. Ele era filho de Grisha Yeager e da Adina Fritz, ou seja, era um meio-irmão do Eren. Ele também era um membro da família real por parte de mãe. Ele era o portador do Titã Bestial. Nessa forma de Titã, ele era um Titã bem diferenciado, tinha uma aparência bem parecida com um mamaco. Quer dizer, macaco. O corpo dele era coberto por uma pelagem marrom e tinha uns braços mó compridos, mano. Seu titã tinha uma altura de 17 metros e possuía a capacidade de falar. Anne Leonhardt. Tendo sido formada no 104º Esquadrão de Recrutas, ela foi um dos guerreiros enviados por Marley no ano de 845, junto com seus companheiros Reiner, Bertolt e Marcel, em uma missão para recuperar o Titã Fundador na Ilha Parades. Atualmente, ela é a portadora da Titã Fêmea, que possui uma aparência física com vários traços femininos e com um rosto bem parecido com sua forma humana. O corpo desse titã consiste principalmente em tecido muscular e com bem pouca pele visível, e possui uma altura de 14 metros. Reinder Brown é um eldiano e vice-comandante dos guerreiros de Marley. Ele é considerado o protagonista principal da perspectiva marleana. Ele é filho de uma mãe eldiana e de um pai marleano e cresceu no distrito de concentração Libério. Quando ele era ainda criança, ele já era um candidato para se tornar um dos guerreiros de Marley. E durante esse mesmo período que ele era criança, ele herdou o poder do Titã Blindado. Em sua forma de titã, ele tem 15 metros de altura, com um cabelo curto e totalmente branco. Além disso, ele possui placas de pele endurecida cobrindo quase todo o seu corpo de titã, e é considerado o titã mais resistente, ou seja, o que mais aguenta porradaria. Bertolt Rover. Ele foi um eldiano e também um dos guerreiros de Marley, aqueles que no ano de 845 foram enviados para recuperar o Titã Fundador na Ilha Parades. Ele era um grande amigo de Reiner e também um antigo portador do Titã Colossal.
Ele foi o responsável por abrir aquele buraco na Muralha Maria, deixando uma porrada de titã entrar e fazer aquele verdadeiro massacre. Na forma de titã colossal, ele tinha 60 metros de altura e não tinha nenhuma camada de pele, o que deixava os músculos do seu corpo totalmente visíveis, aí ficava com aquela aparência toda avermelhada. Além disso, ele podia vaporizar partes do seu corpo para gerar uma grande onda de calor, o que servia para afastar os adversários quando estava cercado. Armin Allert, ele é atualmente o 15º comandante do corpo de pesquisas. Ele também é um dos melhores amigos de infância do Eren e da Mikasa, e mesmo que ele pareça estar entre os mais fracos fisicamente entre seus companheiros, não se deixe enganar, porque esse moleque é um gênio da estratégia e um dos personagens mais inteligentes do anime, se não o mais inteligente de todos, né? Ele conseguiu seu poder de titã colossal após devorar o Bertolt durante a batalha no distrito de Shiganshina. Na sua forma de titã puro, ele lembrava muito a sua forma humana. O cabelo era literalmente o mesmo, tinha uma boca sem lábios e um nariz que só era o esqueleto. Além disso, ele era bem magrelão e dava para ver facilmente suas costelas. Mesmo a altura exata dele sendo desconhecida, ele parecia ser muito grande. Digo isso porque ele conseguiu comer o Bertolt numa bocada só. Já na forma de titã colossal, ele é praticamente igual ao titã colossal de Bertolt, mesma coisa. A única coisa que muda é aquela carinha de tristeza que ele fica o tempo todo. O corpo dele também é todo vermelhão, por conta daquela característica do titã colossal. Fora isso, o titã dele tem uns braços bem grandes e magrelos, que chega quase no joelho. Ele também possui 60 metros de altura. Lara Tibur. Ela era uma nobre eldiana que vivia em Marley, a irmã mais nova de Willy Tibur, e era a portadora secreta do titã Martelo de Guerra, ou Marcelo de Guerra, como é chamado pelos fãs. Na sua forma de titã, ela tinha uma altura de 15 metros, e um corpo que não lembrava em nada a sua forma humana. Seu titã tinha literalmente um corpo de um homem musculoso. Além disso, o corpo todo do titã era coberto por uma espécie de pele branca, o que deixava visível apenas algumas partes do seu rosto. Esse titã também tem uma habilidade incrível. Ele podia transformar parte do seu corpo em qualquer tipo de arma que ele quisesse, como espada, arco e flecha, e principalmente, adivinha, o tal do martelo de guerra, que deu origem ao seu nome. Marcel Galliard. Ele foi o irmão mais velho de Porco e um amigo da infância de Rainer, Bertolt e Yen. Ele também fazia parte do grupo de guerreiros que foi enviado por Marley para atacar os Eldianos na ilha Parades no ano de 845. Ele foi o primeiro portador conhecido do titã Mandíbula. Possuía aproximadamente 5 metros de altura, com uma cabeleira escura e uma barba bem volumosa no seu queixo. E olha que na forma humana ele não tinha sequer uma penugem como barba, literalmente um rostinho de bebê. Vai entender por que os caras criam barba quando viram titã, né, mano? Ele também tinha uns olhos fundos e uns dentes bem afiados. Ymir era uma das graduadas no 104º Esquadrão de Recrutas, que acabou entrando para a tropa de exploração por causa de História Reis, uma moça que ela admirava muito. Quando eu digo muito, é muito mesmo, se é que você me entende, né? Antes de tudo isso, ela passou cerca de 60 anos vagando fora das muralhas na forma de um titã irracional. E foi no ano de 845 que ela encontrou Marcel e seus amigos indo em direção à Muralha Maria. E nesse momento, ela acabou comendo Marcel e roubando seu poder do titã Mandíbula. Na forma de titã Mandíbula, ela tinha 5 metros de altura e era bem feia, mas muito feia mesmo. Tinha uma cabeçona, uns braços maior do que o normal, um nariz grande e uns olhinhos pretos. Além disso, ela tinha dentes bem afiados e umas garras que eram fortes o suficiente para subir facilmente em árvores e rasgar a carne dos seus inimigos. Antes de devorar o Marcel, a forma de titã puro de Ymir era praticamente idêntica à forma de titã Mandíbula. A única diferença era que o titã puro dela era mais magricelo e ela tinha uma mandíbula e uma garra não tão forte assim. Porco Galliard era um eldiano e também o irmão mais novo de Marcel. Ele foi um dos membros do esquadrão de guerreiros do exército de Marley e herdou forçadamente o titã mandíbula da Ymir. A forma de titã mandíbula do porco era muito parecida com a forma do titã mandíbula do seu irmão Marcel. Acho que porque eles eram irmãos, sei lá. Era bem pequena se comparado com os outros titãs originais. Tinha uns olhos profundos, uma cabeleira loira e uma longa barba no seu queixo. Ah lá, não falo? Mais um titã com barbinha. Além disso, seu corpo de titã era bem musculoso e tinha um rosto e os dedos meio que blindados. Ele também tinha 5 metros de altura e se movia como um animal de 4 patas. Falco Grais.
Ele é um guerreiro eldiano que serve o governo de Marley e é o irmão mais novo de Colt Grice. Ele é um candidato para herdar o Titã encouraçado do Reiner e também é o atual portador do Titã Mandíbula. Ele conseguiu o poder do Titã Mandíbula depois de ser transformado em um Titã puro pelo Zack e comer o porco Galliard. A forma de Titã puro de Falco era bem alta, tinha um pescoço bem comprido, mano, era literalmente um poste. Já na forma de Titã Mandíbula, ele encolheu para 5 metros de altura e também ficou bem mais musculoso. Só que agora, ele passou a ficar bem parecido com um pássaro. Ele fica com uma mandíbula que parece uma espécie de bico, uns braços e umas pernas iguaizinhos de um falcão e tem até mesmo asas e um corpo todo emplumado. Será que é por causa do seu nome? Pique Finger é uma eldiana e também é um dos guerreiros de Marley. É aquela moça que sempre tá com aquela cara de mongol, parece que sempre tá com sono. Além disso, ela é a atual portadora do Titã quadrúpede. A principal característica do Titã da Pique é que ele sempre tá andando de 4. É isso mesmo que você ouviu, é daí que vem seu nome. Esse Titã ele tem um rosto bem alongado, um cabelinho curto e escuro e não parece em nada com sua forma humana. Além disso, esse Titã é constantemente utilizado para carregar materiais em suas costas. Inclusive é possível equipá-lo com canhões e metralhadoras para serem usados durante as batalhas. Ele também é bem ágil e possui cerca de 4 metros. Sr. Springer. Esse era o pai de Connie Springer e também habitante da vila Hagako. Ele foi transformado em um titã pelo Zack durante a invasão da Muralha Rose. Em sua forma de titã, ele manteve quase todas as características físicas de sua forma humana. O que muda é um pouco seu cabelo, que passou a ser um pouco mais curto e também passou a ser um pouco mais claro. Ele tinha cerca de 3 metros de altura. Senhora Springer, é ela mesma, a mãe do Connie Springer, e ela também era uma residente da Vila Hagako. E assim como seu marido, ela foi transformada em um titã também pelo Zack durante a suposta quebra da Muralha Rose. Na sua forma de titã, ela fica com uma grande cabeça e com cabelos e olhos iguais aos da sua forma humana. Os braços e pernas desse titã são incrivelmente pequenos e com uma pele bem fina, dando para ver facilmente o contorno dos seus ossos. Devido a essas características, ela não consegue se mover e permanece até os dias de hoje presa em sua casa, onde foi transformada. Seu tamanho é desconhecido. Dina Fritz foi uma descendente da família real de Eldia e membro dos restauracionistas eldianos. Foi também a primeira esposa do Grisha e é a mãe do Zack. Em um certo momento, ela foi pega cometendo traição contra o governo de Marley e por isso foi punida sendo transformada em um titã puro, que mais tarde comeria a mãe do Eren. O Titã da Dina tinha cerca de 14 metros de altura e a principal característica dele era aquele grande sorriso que ficava estampado em seu rosto o tempo todo, o que gerou o seu apelido de Titã Sorridente. Conrad D, ou Camarada D, não sei, essa é a tradução de Conrad D, eu não sei se isso é um nome ou se é uma palavra que pode ser traduzida, mas esse é o nome que ele é chamado lá. Ele era um membro dos restauracionistas de Eldia, que foi capturado pela segurança pública de Marley e foi transformado em titã pelo crime de traição, como de costume, né? Como titã, ele tinha entre 3 e 4 metros de altura e tinha uma cabeça desproporcionalmente grande, com um cabelinho igual ao da sua forma humana. Ele parecia que estava sempre observando atentamente suas presas e vivia com uma expressão de raiva no rosto o tempo todo. Por que será, né, mano? Será que é porque ele foi transformado em titã? Membro desconhecido dos restauracionistas. Esse daqui era um velho que não se sabe ao certo seu nome, mas ele era um eldiano que vivia na nação de Marley como parte dos restauracionistas de Eldia e supostamente também foi transformado em titã pelas autoridades de Marley pelo crime de traição. Como titã, ele tinha aproximadamente uns 15 metros de altura e era bem parecido com sua forma humana, principalmente pela sua grande barba grisalha, que destacava ele dos demais titãs. Ele foi aquele titã barbudo que comeu o Eren quando ele tentou salvar o Armin, lembra? Ah, e aí vai uma curiosidade, esse titã também é conhecido pelos fãs como Titã Carmax. Seguidora de Ymir. Talvez não se sabe ao certo qual era o nome dessa moça, mas ela era um membro de um culto que adorava Ymir Fritz. Porém, quando esse culto foi descoberto pelas autoridades de Marley, infelizmente ela foi enviada para a fronteira da ilha Parades, e aí você já sabe, né?
É, isso mesmo, ela foi transformada em um titã sem mente. Que novidade, né? Na sua forma de titã, ela tinha cerca de 6 metros de altura, uma puta de uma cabeça, uma boca que ficava sempre mostrando os dentes e praticamente o mesmo cabelo da sua forma humana. O mais incrível sobre esse titã é que por mais que ele fosse um titã irracional, ele podia formular algumas frases e também demonstrava emoções. Varys. Ele foi um soldado da tropa de exploração que participou da batalha em Libério. Ele também estava entre os soldados que foram escolhidos para ajudar Levi a proteger Zek quando eles estavam na Floresta das Árvores Gigantes. Depois de um tempo, ele acabou sendo transformado em titã por Zek. Sobre a forma de titã do Varys, não tem muito o que falar não. Apenas que ele é bem parecido com sua forma humana e possui um tamanho relativamente grande se comparado com alguns outros personagens que estão perto deles ali no mangá. Neely Dock era o ex-comandante da Brigada da Polícia Militar e grande amigo de Erwin Smith. Ele também foi transformado em titã por Zek quando os militares marleyanos lançaram uma contraofensiva em Shiganshina. Mesmo não tendo muitas informações sobre a sua forma de titã, dá pra ver que ele herdou vários traços de sua forma humana. Ele também não aparentava ser muito grande. Roeg, ou Roeg, era um soldado de alto escalão da Brigada da Polícia Militar. Grande bosta, né? E adivinha? Mais uma vítima de Zek, que foi transformado em titã durante o ataque dos marleyanos em Shiganshina. Pouco se sabe sobre sua forma de titã. Parece que ele apenas ficou mais grande, sei lá, apenas aumentou o tamanho dele, mas ele continua a mesma coisa, mano. Mesma coisa de humano. Até a calvície foi junta na transformação de titã. Ele também parece ter um tamanho bem grande, por estar segurando um humano apenas com uma mão, como se não fosse nada. Dot Pix. Ele foi o comandante da guarnição das muralhas e esteve a cargo da defesa dos territórios do sul. Ele foi o mais alto graduado administrador da região sul, que inclui o distrito de Trost. Em mérito de defesa, a ele foi dada total autoridade. E você achou que tinha acabado, né? Mas não. Novamente o Zeke tocando terror. Sim, o comandante Pix acabou ingerindo o fluido espinhal dele e posteriormente ele foi transformado em um titã puro durante o ataque surpresa de Marley no distrito de Shiganshina. Em sua forma de titã, ele herdou vários traços de sua forma humana, inclusive sua careca e seu bigodinho. Ele também aparentava ser um titã puro de porte bem grande, possuindo por volta de 10 a 15 metros de altura. Bom, e é isso aí pessoal, se você curtiu esse vídeo não se esquece, se inscreve no canal, clica no joinha também, ativa o sininho para você ficar sempre ligado em todas as novidades. Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.